Bom dia a todos. Oi, Crisinha, você é pontual, hein? 6h15 da manhã, sempre presente. Bom dia, viu? Bom trabalho para você. Vamos lá, hoje é sexta-feira. Sextou, galera. Sextou. Gente, como passa rápido o tempo, né? Muitas coisas acontecendo aí. Notícias boas, notícias tristes, a perda da nossa grande jornalista, a Glória Maria, muito triste. Eu fiquei impressionado com a homenagem que fizeram com ela, as questões das palmas, fantástico, fantástico, merecedora, uma pessoa lutadora, né? Mas a vida é assim, a vida é assim e já está escrito, tá no gabarito, né? Nós todos aqui nascemos, temos nosso tempo, nosso período, e a verdade que é, todos nós sabemos, mas estamos preparados para receber que um dia não estaremos mais aqui. Essa é a pura verdade. Então, por isso que a gente tem que aproveitar o máximo possível, viver o máximo possível, aproveitar cada minuto, a cada dia, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho, fazer o melhor possível, como se fosse realmente o nosso último dia. É tão interessante isso, né? A questão do aproveitar. Então, quando a gente fala sobre devocional, é isso, né? O período onde a gente tira para refletir sobre a palavra de Deus, sabendo que muitas coisas acontecerão durante o dia, coisas positivas, negativas, mas a partir do momento que nós temos o alimento, logo no início, o alimento que é a reflexão sobre o livro da verdade, isso ameniza a dor, isso nos conforta, nos anima. Oi, Dayana, tudo bom? Bom dia para você, viu? Então vamos lá. Hoje a nossa reflexão no nosso momento devocional gabarito, como o próprio nome diz, né, que nós temos aí já um norte a seguir e tudo mais. Nós vamos falar sobre uma questão. Todos nós já fizemos, elaboramos, os professores, a maioria que me seguem aí, os professores já elaboraram uma prova, uma avaliação, né, para os seus alunos. E existem vários tipos de avaliações. Existem avaliações e também objetivos específicos, né? Por que você quer, o que você almeja, o que você deseja, o que o aluno realmente precisa estar entendendo, compreendendo e tal. Então, nós fazemos essa avaliação, esse é um outro assunto. Porém, na nossa devocional de hoje, nós vamos tratar sobre um tipo de avaliação de alternativa, né? Aquelas provas famosas de múltipla escolha, onde o aluno ele tem todas as questões lá e, claro, que uma prova de múltipla escolha pressupõe que ela já traz no enunciado, né, questões que são verdadeiras, questões que são procede realmente de algo que você espera que o aluno tenha esse conhecimento. Muito bem. Então, nós vamos falar hoje sobre a questão da diferença desse tipo de prova que nós fazemos, né? Quando você tem uma prova de alternativas, ou aquela de verdadeiro e falso, todo mundo já fez uma prova dessa? Acho que sim, né? Pode interagir aqui. Acho que você já fez uma prova dessa. O que é verdadeiro, é falso. Então você se baseia, para fazer as questões, obviamente, em qual situação? Você se baseia na resposta que é verdadeira. Aí você faz aquelas pegadinhas para o aluno e tudo mais. Muito bem. Vivemos um momento hoje onde a cada dia muitas situações nos surpreendem. Embora a própria Bíblia já relata, já nos dá um aviso, não é? Mas nós vivemos um momento de muitas questões falsas. Mais questões falsas do que questões verdadeiras. E nós sabemos muito bem que o aluno, quando você entrega a prova com as devidas correções, eles questionam, eu fiquei em dúvida sobre essa questão, fiquei em dúvida e tudo mais. Então, a gente percebe que essa questão da falsidade, ela chega para gerar dúvida, para colocar numa neblina, uma poeira em cima de uma visão que é muito clara. E essa confusão nós passamos diariamente. Porém, aqueles que não têm uma experiência, aqueles que não têm como base o que é verdadeiro, o gabarito, o que é verdadeiro, ele se confunde com muito mais facilidade. E muitas vezes ele
acena, né, ou acentua aquilo que é falso, porque na sua concepção, na sua história de vida, na sua leitura de mundo, ele não teve nenhum contato com a verdade. Então, hoje, nós temos aí essa questão do, né, o que é mito, né, o que é verdadeiro, né, questões que já foram, através da cultura, da história, né, enraizadas, e aí geram dúvidas e as pessoas se confundem. Isso acontece muito na escola, e a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando a gente trabalha com os pequenos, né, com as crianças pequenas. Porque a criança, ela chega na escola já como uma esponja, eu sempre falo isso, né? Uma esponja absorvendo tudo, absorvendo palavras, conhecimentos, até absorvendo a questão de princípios e valores. E em um determinado momento, essa pressão da sociedade, essa pressão a qual ela vive, seja ela na escola, na sua casa, nos ambientes que ela tem convivência, isso começa a ser pressionado e ela começa então a se expor, a se expressar e tudo mais. Então, se uma criança tem nessa esponja questões não claras, questões falsas, mitos, questões que não são verdadeiras, o que ela vai gerar? O que ela vai produzir? Então nós devemos já deixar isso bem claro, porque nós colhemos esses frutos depois. Quantas vezes nós observamos, principalmente nas redes sociais, né? Puxa, eu vivi para descobrir isto. Nossa, não sabia que era assim que funcionava. Pessoas adultas que falam isso. Então nós devemos ter como compromisso a verdade. E é óbvio que nós temos como gabarito o versículo que está lá em João 8:32, que diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe uma verdade. E essa verdade, ela tem que ser proferida. Essa verdade tem que ser dita, tem que ser falada, tem que ser comunicada, tem que ser vivida. E a verdade é que nós temos na palavra de Deus todas essas informações de como nós devemos proceder, como nós devemos caminhar. Uma prova de alternativa nessa questão do verdadeiro ou falso é diferente da questão das provas, das alternativas, porque há uma diferença nas duas palavras, sobre o que é falso e o que é errado. E nós vamos falar sobre o erro em outro momento nas nossas devocionais. Falso, ele tem a ver com o quê? Com fingido, algo hipócrita, algo mentiroso, adulterado, né? Algo até mesmo dissimulado. Essa é a origem, né? Do que é falso. E erro? Não, erro vem da questão do imprudente, equivocado, né? Irregular, né? Desarmônico. Algo é desarmônico, não tem essa harmonia, tem a questão do erro. Então, a palavra falso, de erro, é diferente. Então, hoje nós vivemos num mundo onde a maioria das questões, dos problemas ao qual nós enfrentamos, nós passamos para a questão do que é falso e do que é verdadeiro. E não do que é errado e do que é certo. A gente tem que refletir um pouco mais sobre isso. Vamos pensar mais sobre isso? Né? Na nossa própria vida, você tem sido mais falso ou você tem errado em momentos? Vamos pensar. Esse é um momento que a gente tem que refletir, porque existem várias frases, né, através da filosofia e tudo mais, sobre o erro. Né? Aquela frase tão popular: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. E essa questão burro, né, tem muito a ver no contexto de escola. Né? A questão, puxa, você não sabe fazer nada, uma coisa burra. Né? Mas está ligado ao quê? A questão do erro. É diferente de uma questão de nós denominarmos alguém como a pessoa é falsa, a pessoa é dissimulada. O trabalho para que você seja falso é muito mais complexo, é muito mais difícil do que o trabalho de uma pessoa que erra.
Porque pressupõe que o falso, ele tem como base, como origem, a verdade. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Porque em Provérbios 12, 22 diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Que Deus nos oriente, que Deus nos faça lembrar da sua palavra diariamente, em cada situação. Se você errar, o Espírito Santo de Deus, ele te dará um toque. E você seja humilde para corrigir. Mas se você tem uma vida de falsidade, você será engolido pela não verdade. E dificilmente você conseguirá acertar lá na frente. Só com a intervenção divina. Porque quando nós nos aproximamos da verdade, essa verdade ela vem como uma luz tão forte, com um holofote tão forte, com uma palavra tão forte, com uma espada tão forte que ela corta, ela penetra no profundo da nossa alma, do nosso sentimento. Que Deus abençoe e tenha uma excelente sexta-feira e um excelente final de semana. Nos veremos na segunda-feira. Coloque seus comentários. Se Deus falou com você sobre alguma coisa, assista as outras devocionais que nós fizemos. Coloca lá o seu comentário. Se Deus deu uma palavra para você, algum acontecimento, algum testemunho, compartilhe conosco, para que a gente possa prosseguir com esse propósito de levar as pessoas à verdade, através de uma devocional ligada ao gabarito, que é a Palavra de Deus. Um beijo. Deus abençoe.